Olá, amores! Eu espero que estejam todos muito bem. Passando aqui para mostrar a vocês um recebido e dar uma diquinha aqui legal para ajudar aí o pessoal que não costuma muito trabalhar com molde e às vezes fica meio perdido, certo? Então, vamos lá. Eu recebi aqui da minha parceria com o Ateliê Grace Martins, certo? Eu vou deixar o arroba aí para vocês. E são os moldes, gente, muito legais e, como é que se diz? Muito úteis, certo? Para produção, certo? A gente pode trabalhar, claro, manualmente aí, depende muito da quantidade de peças que você vai precisar fazer, do que você vai fazer, certo? Nesse caso, eu tinha uma encomenda grande de frutinhas e recebi esses moldes aqui, facilitaram muito minha vida, porque agiliza muito o nosso trabalho. Então, são frutinhas num tamanho bem legal, a gente pode usar elas tanto para fazer porta-guardanapo, a depender do tamanho dos porta-guardanapos que vocês trabalham. A gente pode usar elas para fazer apliques, tanto aplique para laço, que as mamães gostam muito de aplique para laço de frutinha. A gente pode fazer chaveiro, imã de geladeira, aplicar nas canetas, enfim. Usar a criatividade aí, usar as frutinhas para uma infinidade de coisas. Para vocês terem noção, elas têm mais ou menos, deixa eu ver aqui. A cavidade do abacaxi tem 2 centímetros, certo? Lembrando que biscuit seca, encolhe, né? Que vai perdendo a umidade, então encolhe um pouquinho. Isso que eu falo, a cavidade do abacaxi que eu tô falando, é essa cavidade aqui, certo? Porque ainda tem a coroa do abacaxi, então ela vai ficar uma peça bem, num tamanho bem legal aí para essas coisas que a gente mais usa. Para decorar a caixa acrílica, gente, aí para o tema, se o tema for feira livre, se o tema for frutinhas, enfim, é usar mesmo a criatividade. Deixa eu mostrar a vocês. Então, tem as cavidades são praticamente mais ou menos o mesmo tamanho. Então, tem essa cavidadezinha do abacaxi com a coroa aqui. Tem essa aqui, que é uma cavidadezinha que é para fazer cereja, mas a gente pode usar para um monte de coisas, porque o molde não é simplesmente para ser usado para o que ele foi feito, certo? A gente pode usar o molde para uma infinidade de outras coisas, só é usar a criatividade. Esse daqui, a gente pode usar, tá vendo? É uma redonda lisa. Então, a gente pode usar ela aqui para fazer uma laranjinha, fazer uma outra fruta. Aqui, para o morango. Aqui é aquelas partezinhas da decoração do morango, né? Folhinha, abacate. O outro molde. Tem aqui a uva, eu amei, super divididinha. É um molde bem fundinho, gente. Aqui é a melancia, já tem aqui a divisória. Outra folhinha aqui, porque é outro molde, né? Eles não vêm juntos, são separados. Esse daqui é uma maçã. Aqui o limão siciliano, certo? Um limãozinho ou limão siciliano, como da preferência de vocês. E aqui uma banana, um cachinho de banana, certo? São 2 moldes distintos, eles vêm separados. Vou mostrar a vocês aqui uma diquinha com a melancia. Porque a maioria das frutas vai ser bem simples de fazer. Lembrando que não é simplesmente colocar no molde, gente. Colocou no molde, tira, dá aquela ajeitadinha ao redor para tirar as rebarbas, né? Para ficar uma peça com acabamento bonito. Se precisar fazer mais alguma marcação, acender alguma marcação, todo o molde é dessa forma. Então, vamos lá. A gente vai precisar de um verde, a gente vai precisar do vermelho e a gente vai precisar do branco. Lembrando que, antes de fazer qualquer peça, a gente faz o quê? Vai pegar lá a massa, vai sovar bastante antes de fazer, seja modelagem ou seja colocar no molde. Por quê?
A massa precisa estar maleável e, além de estar maleável, a massa, quanto mais sovada, vai facilitar o trabalho de vocês e, além de facilitar o trabalho, vai evitar rachadura. Se a massa for colocada, seja para fazer uma modelagem ou no molde, a massa tiver rachadura, o que é que vai acontecer? Quando essa massa secar, quando a peça secar, consequentemente, o lugar onde estava uma rachadura, às vezes simples, imperceptível, vai se tornar uma rachadura maior. Então, tem que observar bastante essa questão. Viu? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui a vermelha, como eu falei. A gente vai usar uma verde e a gente vai usar uma branca. Vamos lá, o que é que eu faço? Vou fazer uma tirinha bem fininha com a branca, certo? No tamanho que vai caber aqui dentro do lugar, do espaço aqui. A gente vai pegar um pedacinho da verde, fazer a mesma coisa, porém, lembrando que um pouquinho mais grossa que a branca, certo? Fazer uma cobrinha, certo? A gente tira o excesso depois, é só pra gente ter uma base. E a vermelha do mesmo jeito, tá vendo? Eu sovo toda hora. Isso me dá segurança de que a minha peça não vai ter rachadura e vai ficar super maleável para trabalhar. Lembrando que o Atelier Grace Biscuit vende massa também, gente. E a massa é ótima, perfeita. Quem tiver interesse em saber qual é a marca da massa, entre em contato com ela direitinho. Ela envia pelo correio, viu? Ó, fiz um croquetezinho ali só para ter uma base. A gente vai pegar o molde. Vou pegar primeiro, eu costumo fazer assim. Pego aqui a verde, encaixo aqui a branquinha nela. Não preciso colocar cola, porque a minha massa é uma massa de boa qualidade e, por conta disso, ela gruda uma na outra aqui sem eu precisar usar cola. Mas depende muito da massa que você vai usar. Eu vou colocar aqui no lugar, olha, deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. Aqui tem a divisória, tá vendo? Eu vou colocar nessa divisória. Colocar ela aqui. Acomoda aí direitinho a massa, ó. Nessa divisória. Eu vou usar aqui um pincel modelador, mas vocês podem usar um boleador, uma outra ferramenta aí da preferência de vocês. Eu gosto do pincel modelador. A gente coloca aqui para ir ajustando essa massa e ela encaixar aqui no lugar que ela precisa se acomodar, para não passar para a parte de lá, que é a parte vermelha da melancia, certo? Tá vendo? Pegou aqui a partezinha vermelha que a gente já sovou. Vai encaixar aqui no meio. E nessa hora agora vai depender do que você vai fazer. Exemplo, se você precisa de um aplique, uma base que atrás vai virar um imã, uma base que atrás vai virar um chaveiro, alguma peça que você for usar e que ela precisa ser base reta, lisa atrás, eu faço assim, eu passo o rolo. Tá vendo? Pra ficar a base sempre bem retinha atrás. Bem lisinha. Caso você precise que a peça fique em 3D, que é toda arredondada por igual, então aqui, nessa hora, você vai colocar uma quantidade de massa a mais um pouquinho, para que essa parte aqui, deixa eu botar assim de lado para vocês verem, em vez dela ficar reta aqui, ó, como tá, ela vai ficar um pouquinho mais gordinha. E aí, vocês vão ajeitar ao redor com a agulha ou com o cabo do pincel, alguma coisa, para que ela fique arredondinha e coloca, para ficar toda arredondadinha, e coloca para secar em cima de uma espuminha, que aí ela não perde o formato, certo? Como eu preciso mesmo base reta, eu faço dessa forma. E aqui saiu, tá vendo? A minha melancia com as divisórias, ó, a verde, a branca e a vermelhinha. E aí, a gente vai esperar essa peça secar por completo, para depois fazer a pinturinha das sementinhas da melancia. E
Caso fique com rebarba, no caso não ficou, tá vendo? Porque eu já tenho noção da quantidade de massa para usar no molde. Mas se ficar com alguma rebarba, você vem com o cabo do pincel, com alguma ferramenta aí da sua preferência e arredonda as pontinhas, tá vendo? Para que a sua peça fique com bom acabamento, gente, que acabamento é indispensável, certo? Vai esperar secar e vai fazer os pinguinhos aqui. Eu uso tinta acrílica preta. Não tá seco, mas eu vou fazer aqui para mostrar vocês. Certo? Só para vocês terem uma noção de... Deixa eu pegar só um boleador aqui. Para vocês terem uma noção de como fazer as sementinhas. Mas lembrando que tem que deixar secar. Aí, aqui eu gosto de fazer assim, ó. Tá dando pra ver? Acredito que sim, né? Eu vou dar uma puxadinha aqui pra cima. Você pode deixar só assim, ou você pode colocar mais algumas aqui no meio. Como eu gosto, certo? E vai deixar lá secando. Se vocês quiserem também uma outra dica, vocês podem pegar um cabo de... Como chama assim? De um canudinho, de pirulito, um canudinho aí. E vai fazer duas marcaçõezinhas aqui, tipo que... Deixa eu ver se dá, se eu consigo fazer aqui, pra vocês verem. Ó. Deixa eu fazer assim, pra ver se vocês veem melhor. Aí, já manchei aqui, tá vendo um pouquinho? Por quê? Porque não esperou secar. Mas é só pra mostrar a vocês mesmo. E aqui a gente conserta depois com o pincel, pra dar a ideia de que a nossa melancia foi mordida. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? Acho que tá. Tá vendo? Com um canudinho de pincel. Esse aqui, no caso, é um canudinho de pincel, que vem em cima do pincel. E aqui, pra limpar aqui onde eu sujei, eu deixo sempre na minha mesa água, nesse vasinho de acetona, e cotonete. E aí, eu vou limpar aqui o que foi que sujou pra eu depois consertar. Tem segredo nenhum. Como a tinta tá úmida, a gente vai limpar aqui de boa. Então, só pra não prolongar o vídeo, deixe sempre essas coisas na mesa de vocês, que é muito útil. No instante eu limpo e conserto, certo? Mas é só pra vocês terem uma noção de como fazer a melancia. Porque, como eu falei, a maioria das frutas é bem mais simples. Aí, eu queria dar essa dica pra vocês da melancia, porque ela tem essas divisórias e aí fica bem legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinho, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.